Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula sobre gases. E o nosso assunto agora é a transformação isobárica. Quando nós temos uma transformação isobárica, nós consideramos que nós temos um sistema que apresenta pressão constante, ok? Qual é a análise que nós devemos fazer a respeito das transformações isobáricas? Charles Gay-Lussac considerou o quê? Um sistema no qual nós mantemos a pressão constante e nós podemos observar que o volume ele é dependente da temperatura, certo? Por que isso, pessoal? Pensa junto comigo. Se nós temos um sistema a pressão constante, conforme você eleva a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas e, consequentemente, esse gás tende a expandir, ocupando um maior volume. Por exemplo, se nós temos um gás a 100 Kelvin, ocupando um volume de 3 centímetros cúbicos, ao elevar a temperatura a 300 Kelvin, nós podemos observar que este gás passa a ocupar um volume de 9 centímetros cúbicos, certo? Com isso, Charles Gay-Lussac falou o seguinte, que volume sobre temperatura equivale a uma constante. Portanto, se nós temos 3 dividido por 100, volume dividido pela temperatura. 3 dividido por 100 equivale a 0,03, certo? Assim como se eu pensar em 9 dividido por 300, equivale a 0,03. Por isso nós temos esta relação. Outro dado importante é dizer que o gráfico que representa uma transformação isobárica é diferente de uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a nossa curva ela tem um formato de hipérbole, certo? Já em uma transformação isobárica, a nossa curva ela tem um segmento de reta, ela tem a forma de uma reta. Então, matematicamente, este seria o gráfico. Logo, nós podemos dizer que, conforme nós elevamos a temperatura, há uma elevação do volume. Conforme nós diminuímos a temperatura, há uma diminuição do volume, considerando, portanto, uma pressão constante para este sistema contendo os meus gases reais, ok? Nós vamos fazer um exercício agora para exemplificar este processo da transformação isobárica. Bom, vamos considerar um sistema no qual eu tenho um gás oxigênio submetido a uma pressão de 1 atm inicialmente, um volume de 10 litros e uma temperatura de 27 graus Celsius. Eu quero saber o que vai acontecer com a temperatura deste sistema quando eu mantiver a mesma pressão, elevar o volume para 20 litros e o que vai ser da temperatura? Pessoal, de acordo com Charles Gay-Lussac, nós sabemos que volume sobre temperatura é igual a uma constante. Isso me permite descrever que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Logo, eu tenho volume 1? Tenho. 10 sobre temperatura. Cuidado, temperatura sempre em Kelvin. Portanto, eu devo somar 273. Isso vai ser igual a 300 Kelvin. Então, 10 sobre 300, que é igual a 20 sobre o meu T2. Portanto, nós temos a seguinte colocação. 300 vezes 20, T2 vai ser igual a 6.000 dividido por 10. Cancela o zero, portanto, T2 equivale a 600 Kelvin. Fechado? Pessoal, percebam que elevando o volume, nós também elevamos a temperatura em um sistema apresentando pressão constante. Um detalhe e uma dica para vocês é a seguinte. Caso o exercício peça a temperatura em graus Celsius,
Não caia na cilada de não fazer a transformação porque eu não vou transformar porque eu vou conseguir este dado em graus Celsius. Está enganado, certo? Toda vez que eu estiver trabalhando com gases, nós vimos lá no vídeo anterior a respeito das variáveis. E a temperatura deve sim ser trabalhada em Kelvin. Então você acha em Kelvin e depois eu faço o quê? Se eu quiser passar para graus Celsius, eu subtraio por 273. Simples assim, para que eu possa obter então o meu resultado em graus Celsius, ok? Basta subtrair aqui 600 por 273 que a gente consegue obter esse dado então em graus Celsius. Fechado? Bom, espero você na próxima aula.